a multidão investiu contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhes os pés ao tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Levando-os para fora, disse: senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa sereis salvos. Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram de sua casa. E levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então os fez subir para sua casa, pôs a mesa para eles e alegrou-se muito com toda a sua casa por haver crido em Deus. Pai amado e bendito, pelo poder do Espírito Santo e pela tua misericórdia, nesta noite, abre, ó Deus de salvação, abre corações para receber o teu evangelho, em nome e por amor de Jesus. Amém. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro abençoado e que muito nos abençoa, e que descreve para nós como as primeiras igrejas foram plantadas. E agora, Paulo, o missionário, mediante revelação divina, chega à primeira cidade da Europa, a cidade de Filipos, que no passado era uma cidade grega, mas havia sido dominada e vencida pelos romanos, agora era uma colônia romana. Uma cidade majoritariamente de romanos. Para lá, os veteranos de guerra, os capitães, os centuriões, aposentados do exército, eram enviados para esta cidade, uma cidade com muitos ex-militares, veteranos, reformados e aposentados, uma grande cidade, uma grande metrópole da Macedônia, a cidade de Filipos. E ao chegar lá, não havia nem sequer uma sinagoga. Para haver uma sinagoga, eram necessário pelo menos 10 homens, e não tinham 10 homens judeus para formar uma sinagoga, mas havia um lugar de oração, à beira do rio, ao ar livre, onde mulheres piedosas buscavam a Deus aos sábados, e Paulo, inteirado desta reunião, todo sábado pregava a palavra de Deus. E diz a Bíblia que uma mulher chamada Lídia, uma mulher rica e próspera, comerciante, dona de uma grande casa, com muitos servos, o Senhor abriu o seu coração e ela acolheu, ela entendeu e acolheu toda a palavra de Deus, e ela foi salva.
e ela foi imediatamente batizada. Não existe crente verdadeiramente convertido que não se batize à luz do Novo Testamento. Aquele que diz eu creio, mas não me batizo, isso é uma anomalia, isto é falta de doutrina, isto é rebeldia. Quem é convertido de verdade externa a sua conversão por intermédio do batismo. Ela abrigou Paulo, ela abrigou Silas, Lucas e toda a equipe na sua casa. E sábado após sábado, Paulo pregava a palavra de Deus à beira do rio, ao ar livre, para aquelas mulheres. Certa vez, indo para este mesmo lugar, uma jovem escrava, agora não era mais uma mulher rica, próspera, comerciante, mas uma jovem escrava, grega. Os gregos, quando dominados pelos romanos, foram escravizados. Esta jovem ela não tem nome, ela não tem pai, ela não tem mãe, ela não tem a si mesma, ela é uma mulher escrava. Ela é duplamente escravizada, porque um espírito demoníaco a tomava. Ela era uma pitonisa. Acreditava-se que um espírito, que Piton, que era a cobra, que tomava conta dos oráculos de Delfos e do templo de Apolo, que Apolo se encarnava nesta víbora, nesta serpente, e quando esta serpente se revelava às jovens, elas adivinhavam, e essa jovem, ela adivinhava o futuro das pessoas, e ela gerava grande lucro para os seus senhores, e para tentar confundir o evangelho com aquele paganismo, aquela espiritualidade maligna, para que todos pensassem que tudo é de Deus, que Deus está em tudo. Ela ia atrás de Paulo gritando que eles eram homens de Deus, eram servos do Deus Altíssimo, pregadores da verdade do Evangelho. Mas Paulo, já aborrecido, repreende aquele demônio e agora liberta daquela entidade maligna que adivinhava, ela não é mais capaz de adivinhar. E o lucro dos seus senhores foi embora. Muita gente ganha dinheiro com adivinhação. Muita gente ganha dinheiro com profecia. Muita gente ganha dinheiro lendo a mão. Existe gente fazendo fortuna, predizendo o futuro. E como são socorridos por espíritos malignos, muitas destas adivinhações acontecem. E quanto mais elas acontecem, mais as pessoas acreditam. E mais escravizadas e enganadas elas se tornam. E mais lucros são gerados. Eu li num periódico de nosso país, de renome, que empresários da área da agricultura, grandes agricultores que fazem plantações com investimentos milionários na agricultura, não fazem a plantação, não começam sem consultar o espírito de um cacique, de um índio americano que tem o controle das estações e do clima, e se ele tiver uma palavra daquela entidade de que é propício plantar e plantar bastante, eles fazem com base no que ouvem destes espíritos que tomam conta das pessoas. Lamentavelmente, muita gente está ganhando dinheiro, pagam caro por essas adivinhações. Mas a Bíblia diz que esta jovem foi liberta. Agora nós vamos ver que na cidade de Filipos, o carcereiro, um romano, temos uma comerciante, temos uma escrava e temos agora um carcereiro. A igreja dos filipenses é formada de pessoas de culturas diferentes. Lídia era da Ásia Menor, era de Tiatira, era rica, era próspera, lidava com a classe nobre, porque o produto que ela comercializava era para gente rica. A jovem escrava que se converteu, com certeza, era escrava, não tinha nada, nem a si mesma. E agora um carcereiro, um homem de classe média, um romano, ele está numa colônia romana,
Lucas quer mostrar que a igreja, ela é composta de pessoas de culturas, de idades, de condições socioeconômicas diferentes, mas na igreja todos são iguais. O evangelho de Jesus Cristo salva o rico, salva o pobre, o culto, o inculto. O evangelho gera uma nova comunidade, onde as barreiras e as estratificações sociais deveriam ser inexistentes e todos serem considerados iguais em valor e em dignidade, porque são filhos do mesmo Deus, foram alcançados pelo mesmo evangelho. Agora nós temos o relato da conversão do carcereiro. Quando os donos daquela jovem descobriram que o seu lucro, eles ganhavam dinheiro com base em exploração, quando viram que o seu lucro desaparecera, porque o espírito maligno desapareceu, eles pegaram Paulo e Silas, levaram para a praça pública e os magistrados os condenaram sem julgá-los. E diz o texto bíblico que mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão e o carcereiro recebeu uma ordem: guarde estes 2 homens com segurança. Por isso eles foram colocados na prisão interna, no subsolo, e os pés deles foram presos através de correntes a troncos, como se fossem assassinos, pessoas perigosíssimas que deveriam ser guardados com todo cuidado. A missão do carcereiro foi cumprida. Talvez ele tenha de maneira bruta pego Paulo e Silas e jogado a esses homens lá, empurrando com aquela delicadeza dos carcereiros romanos, tratado mal aqueles homens. Mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas não podiam dormir. Eles foram muito espancados. As costas daqueles homens estavam rasgadas. Você machuca o dedo, enfaixa, põe gesso, não é? Fica 5 dias sem trabalhar. Eles tiveram as costas rasgadas, feridas abertas, não tinha antibiótico, não tinha anti-inflamatório. Meus irmãos, eles foram muito espancados, foram colocados numa prisão, não podiam nem se encostar na parede para descansar. A Bíblia diz que eles oravam e cantavam hinos a Deus. Os presos ouviam. O que os presos ouviam? Reclamações. Ó Deus, por que permitistes isso? Nós somos teus servos. Viemos para esta cidade para te obedecer e te servir, e fazer a tua vontade, pregar a tua palavra. Por que não nos livrastes das mãos desses homens? Não foram reclamações, não foram murmurações, blasfêmias que saíam da boca de Paulo e Silas. Com muita dor, com certeza estavam. O que eles ouviram foram orações. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, louvavam, adoravam a Deus no meio do sofrimento. E muita gente hoje, por qualquer coisa, se aborrece, quer largar a igreja. Se um irmão passar e não cumprimentar, vai embora da igreja. Qualquer coisa, a menor ameaça, o mínimo constrangimento, aquilo se torna um cavalo de batalha. E as pessoas, quando sofrem, elas se revoltam no fundo. No fundo, nós não admitimos que Deus permita que o mal de alguma coisa, de algum modo, nos alcance. Nós não aceitamos que Deus permita que a nossa vida seja tocada. O nosso coração se recusa a se conformar com o sofrimento, seja de natureza emocional ou de natureza financeira, e as pessoas se revoltam, se abalam na sua fé, não aceitam.
Mas Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus no meio do seu sofrimento. Você faz assim? Quanta gente deixa de vir à igreja e você procura visitar e tenta fazer contato. E sabe qual é o que é que você ouve? Estou abalado, estou abalada. Deus não podia ter deixado isso me acontecer. E aí fica claro, bem claro uma coisa: as pessoas buscam a Deus, não porque o amam, mas porque querem a sua proteção, querem a sua bênção. E se ele se atrever a mudar isso, ponto final na espiritualidade. É uma espiritualidade oca, vazia, sem raiz, sem alicerce e sem consistência. Não sobrevive à dor, porque é uma espiritualidade calcada em bênção. E existem igrejas hoje que estão trabalhando em cima desta vontade, deste anseio que as pessoas têm de serem abençoadas. Mas a maioria dessas pessoas não sobrevive a uma tribulação. Se ela for pesada, abandonam a fé. Não são verdadeiros crentes em Jesus Cristo. Em meio à dor, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. Queridos irmãos, a história da igreja, ela é linda. A história da igreja, existem relatos de mártires que foram presos, espancados, e que se consolavam antes do martírio, de serem queimados vivos, lendo essa passagem. Eu fico pensando, se Deus nos poupasse de sofrer, se Paulo e Silas tivessem sido poupados desta dor, e não tivesse, ou se tivessem reagido de modo diferente. Nós temos 2000 anos de história da igreja. Muita gente foi morta, martirizada, e que encontrou aqui forças para não renegar a fé. Mas como Paulo e Silas, orar, louvar a Deus e se entregar. Se Deus quer o nosso martírio, nós o receberemos. E muita gente foi confortada, foi consolada e foi encorajada lendo essas passagens. John Bunyan, na prisão, 12 anos preso por pregar o Evangelho, se confortava lendo esta passagem. E quantos se confortaram? Deus usa a nossa dor e o nosso sofrimento para abençoar as pessoas. Provavelmente ele jamais imaginaria que isso fosse registrado e que séculos depois nós estaríamos aqui crescendo e sendo abençoados com este testemunho. Meus irmãos, a Bíblia diz que de repente, como a maioria das coisas na vida acontecem, um terremoto. Calvino, Lutero e grandes reformadores dizem que aquele não foi um terremoto qualquer, foi um terremoto produto da mão de Deus, foi um milagre, foi uma manifestação de Deus. O texto não diz que foi, mas foi um terremoto. E este terremoto fez o carcereiro ver a morte de perto 3 vezes. E quando você vê a morte de perto 3 vezes em um único momento, você para pensar sobre o seu destino pós-morte. E você se dá conta de uma maneira muito contundente de que a morte é inevitável e o que vem depois dela, e a certeza do despreparo. O terremoto poderia ter matado todos ali. Todos poderiam ter morrido soterrados. Não morreram. O texto diz que as paredes e os alicerces desmoronaram. E todos os presos poderiam ter fugido. E o Império Romano era demais rigoroso. Quando Paulo estava preso com Lucas do barco e outros presos levados para Roma, diante do naufrágio, o que os soldados romanos decidiram? Matar
todos os presos, porque se eles chegassem em Roma sem os presos e sem a notícia de que eles foram mortos, quem morria eram eles. O Império Romano dizia: se um carcereiro se permite subornar, foge um preso, ele morre. Fogem 2, morre ele e a esposa. Fogem 3, ele, a esposa e o filho mais velho. E assim vai. Até a sogra, nessa hora, ele botava na fila, né? E podia até botar logo de primeira. Mas era assim, para cada fugitivo, um morto. Ele viu a morte, ele sabia que ia morrer. Terceiro lugar, ele poderia ter morrido pelo terremoto, ele morreria executado pelo império, e pensando nisso, em ver a ele e a sua família ser morta, a Bíblia diz que ele sacou a sua própria espada, e ele já ia se suicidar. Ele sabia que a morte era inevitável para ele. E por um triz ele não se suicidou, porque Paulo gritou: não te faças nenhum mal, todos estamos aqui, ninguém fugiu. Esse homem viu a morte de perto 3 vezes. Você já viu a morte de perto num acidente? Já esteve no meio de um tiroteio, de alguma coisa que aconteceu, e você percebeu o quão vulnerável você é? Você já esteve numa mesa de cirurgia e quase não escapou? Então você sabe, quem já esteve perto da morte e a viu de frente, sabe que a vida está por um triz. Todos estamos por um fio de cabelo aqui presentes. Você pode entrar no avião, nenhum de nós sabe se ele chega no seu destino. Por isso, sabe o que ele perguntou? Senhores, que preciso fazer para ser salvo? Em primeiro lugar, eu preciso ser salvo. Eu não sou salvo. Eu preciso de salvação. Eu quase morri. Quase. Por um triz eu não me suicidei. Se eu não me suicidasse, me matariam. E eu poderia ter morrido soterrado no terremoto. E eu não tinha salvação. A minha alma é perdida. Eu sou perdido. Eu estou sob o perigo. Os meus pecados não estão perdoados. Eu não sou salvo. Ele admitiu isso. E eu quero lhe perguntar: você já admitiu isso? Você é salvo? Você tem certeza de que seus pecados foram perdoados? Se você morrer agora, você abre os olhos do céu? Você tem esta certeza da salvação? Você é salvo? Jesus Cristo é o Salvador. Do quê? Qual é o sentido da palavra Salvador e da palavra salvação, se não há perigo? Ser salvo do quê? Qual é o perigo que cada ser humano corre? E precisa de salvação. Você precisa ser salvo da condenação eterna. Esta condenação é o justo juízo de Deus sobre os seus pecados, sobre a sua idolatria, sobre a feitiçaria, se você participou dela, dos seus pecados, da sua imoralidade, o fato de você se julgar bom demais. Não, pastor, eu não sou ruim, eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa boa, Deus não pode me condenar. Então você peca por orgulho, porque você pensa que é bom e que Deus tem que te aceitar, e você quer fazer de si o seu próprio Salvador, mas você não é. Este homem reconheceu: eu preciso de salvação. Mas ele, ao perguntar o que é que eu preciso fazer, ele compartilha de um erro comum. Sabe qual é o erro? Eu preciso de salvação, eu quero salvação. O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Qual é a parte que me cabe? Não é possível, eu tenho que fazer alguma coisa. As religiões, elas estão baseadas no mérito, no esforço humano. Faça o bem, seja bom. Se a quantidade de bem e de bondade que você produzir na terra for maior
do que a maldade que você já fez, talvez você será salvo. É uma dúvida. O que é que eu tenho que fazer? E Paulo diz, você não tem que fazer nada. Jesus Cristo fez. O que você agora precisa fazer é crer nele e no que ele fez. Você precisa crer que ele se encarnou e que ele substituiu você na cruz. Na cruz ele morreu, ele fez, ele pagou pelos seus pecados, ele pagou a sua dívida, ele fez. Então, senhores, que preciso fazer para ser salvo? A resposta é crer. Creia em quem Jesus Cristo é. Crê no Senhor, ele é o Senhor. Ele é Quírios. Neste contexto romano, uma cidade romana, César, o imperador romano, era reverenciado como Quírios Kaiser. César é Senhor. E eles estão dizendo, Jesus Cristo é o Senhor. Creia nele, em quem ele é e no que ele fez. Você não pode fazer nada para se salvar, mas ele fez. E só ele podia fazer, porque só ele não tem pecado. Creia. E tu e a tua casa e a tua família serão salvos. A Bíblia diz que eles pregaram a palavra de Deus. A resposta foi objetiva, mas ela foi complementada com a exposição do Evangelho. Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram de sua casa. E a Bíblia diz que ele os levou naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos. Ele que tratou Paulo e Silas com tanta brutalidade, agora lava os ferimentos, leva eles para a sua casa, os alimenta e os recepciona e hospeda. Uma evidência externa de uma mudança interna. Para a pergunta, o que preciso fazer? Paulo não disse, participe destas cerimônias, participe desses ritos. Ele não disse, creia nestes ensinos místicos e misteriosos que até então ninguém sabe, ninguém conhece. Ele disse, crê, põe toda a tua confiança em Jesus Cristo. E ele creu. Por isso, a atitude dele mudou, de hostilidade para bondade. E ele lavou as feridas e foi lavado no batismo. O texto diz que ele foi batizado com toda a sua família. Ele creu. Não tem na Bíblia Sagrada crente não batizado. Quem não é batizado, isso é uma anomalia, é uma desobediência, é uma incoerência. Quem foi transformado interiormente quer o sinal exterior da mudança interior, o batismo. Quer expressar a sua fé no Redentor pelo batismo, pelo compromisso com a igreja. Talvez a casa dele, quem saiba, foi a sede da igreja de Filipos, ou a casa de Lídia, não sabemos. Mas ele levou Paulo e Silas, e a Bíblia diz que eles se alegraram muito, ele se alegrou muito com toda a sua casa por haver crido em Deus. Alegria. Quando se crê verdadeiramente em Jesus Cristo, grande alegria toma conta do coração. Esse homem morreu. E porque ele creu, ele foi para o céu. A igreja de Filipos agora tinha mais um novo membro. O carcereiro, um romano, com toda a sua casa. Lídia, uma comerciante rica, com toda a sua casa e os seus escravos. Sabe por quê? Porque eles levaram o evangelho para a família. Cadê seus filhos? Onde estão seus irmãos, seus pais? Você não está sendo a porta para que o evangelho chegue a eles? Pastor, eu tenho feito a minha parte, parabéns. Mas se você é relapso, se você vem aqui e não está nem aí para os seus irmãos, para os seus pais,
Você acha que essa é a minha religião? E eu respeito a religião dos meus pais ou dos meus irmãos, eles não querem saber disso, empenhe-se. Aqui a gente vê que todos os que foram convertidos, eles abriram a porta da sua casa para o Evangelho, e o poder de Deus alcançou aquela família. Crê e serás salvo, tu e a tua casa. Toda a família dele se arrependeu e creu. A igreja de Filipos agora tinha um líder com uma grande família. Ele foi salvo. Você é salvo? Eu termino essa mensagem perguntando: você é salvo? O que você precisa fazer para ser salvo? Promessas? Você precisa conhecer alguma coisa que você desconhece? Não. Você precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Você vai morrer tão certo quanto você agora está vivo. Eu sempre me recordo, meu filho nasceu, eu estava lá vendo o seu nascimento, e na hora a minha mente voou e eu pensei: quem será ele? Como será? Que virá a ser? Eu não sei nada sobre o futuro dele. Eu só sei de uma coisa: ele nasceu e ele vai morrer. É a única certeza com a qual o ser humano nasce. Com a certeza de que ele vai morrer. É uma questão de tempo. Quando esse momento chegar, você é salvo. Pastor, eu estou fazendo tudo o que eu posso para ser salvo. Você não pode fazer. Você só poderia se salvar fazendo algo se você fizesse todo o tempo e o tempo todo com perfeição. Você consegue? Não. Então, querido, querida, abra mão, esqueça. Foque no que Jesus Cristo é. Ele é o Filho de Deus e no que Ele fez. Ele morreu para lhe salvar. Portanto, nesta noite, arrependa-se dos seus pecados, creia no Senhor Jesus Cristo e Ele, graciosamente, você não merece, eu não mereço, mas Ele vai salvá-lo como Ele prometeu, porque Ele veio ao mundo, não foi para trazer uma esperança de salvação, Ele veio ao mundo trazer uma certeza. Ele diz: quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Ele diz: quem crê em mim, tem a vida eterna. Não é uma promessa. Ele está assegurando, ele está afirmando. E se você crer, você será salvo. Não porque é bom, você não é bom. Você pode fazer o bem, é seu dever, é meu dever. Você é uma pessoa boa, parabéns. Você faz o bem, parabéns. Deus quer isso de nós. Mas se fosse assim que nós nos salvássemos, por que Jesus Cristo se encarnaria? Questione a encarnação. A encarnação foi necessária porque só Ele podia fazer o que nós não podemos. Morrer na cruz para satisfazer a justiça de Deus. Os seus pecados foram pagos na cruz. Se nesta noite você se arrepender e crer, você será perdoado e salvo pela graça de Deus. Creia, seja salvo pela bondade e misericórdia. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore ao Senhor neste momento.